Vamos para o método X. Bom, existem 3 caixas de ferramentas que formam o método, tá? Sendo elas, a primeira caixa que eu chamo de caixa técnica. Nessa caixa você vai encontrar 7 ferramentas ridiculamente simples, sim, que qualquer pessoa poderá usar para fazer o trading funcionar. Depois, temos a caixa que eu chamo de caixa emocional. É o exato passo a passo do método que eu chamei de 3G da consistência. Não é o 3G de conexão de internet, de telefonia, não, tá? Você vai entender o que é o 3G da consistência, para você saber o que fazer para não ser dominado pelas suas emoções. E a caixa número 3, que eu chamei de caixa secreta, né? Onde eu compartilho o segredo, olha só, para operar e ganhar dinheiro com trading de qualquer lugar do mundo e em qualquer horário. Aqui tá aquele quê da questão. Vamos para a caixa técnica. Caixa técnica, quais são as 7 ferramentas que estão dentro dessa caixa? Que é a base que forma o método X. A primeira ferramenta aqui da 7 é média exponencial de 7 períodos, tá? Depois, média aritmética, ou também simples, tá? Aritmética é simples, é a mesma coisa, de 21 períodos. Média aritmética também, só que de 200 períodos, é a terceira ferramenta. A quarta ferramenta é você saber fazer a leitura correta do volume, que difere dependendo do mercado que você opera. Depois, a quinta ferramenta é o mapeamento gráfico, é você saber fazer a leitura das regiões de liquidez, onde tem dinheiro parado, os tais famosos suportes e resistências, né, que podem ser tanto fixos como dinâmicos, através de médias móveis, por exemplo. Depois, nós temos como a sexta ferramenta a identificação da localização do preço com base nesse mapeamento que foi feito anteriormente. A pergunta que se faz é, qual é a localização que o preço está sendo formado agora comparado ao mapeamento gráfico que eu fiz anteriormente? E, por fim, a identificação dos gatilhos de entrada do método. São 5 localizações de gatilhos de entrada. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Vamos entender na prática? Primeira coisa, turma. Vamos colocar as ferramentas, que são a base referencial para a gente entender o que está acontecendo no contexto, é o que a gente vai montar e é o que a gente sempre deve procurar buscar, identificar o contexto para tomar decisão. E a primeira média é a média de 7 períodos, aplicada ao fechamento. Agora eu vou colocar SMA, 21 períodos, também aplicada ao fechamento. Novamente, SMA, só que agora de 200 períodos, lembra? Duzentinho? Bom, vamos falar desse primeiro cara aqui, ó. Da mais antiga, o que ela vai fazer? No gráfico de 15 minutos, ela vai somar o preço de fechamento dos últimos 200 candles e vai dividir por 200. E vai dar um preço médio, que é justamente o preço onde ela está. E ela dá um peso igual para os 200 períodos. Eis aí a diferença para a exponencial. No caso da de 21, ela vai fazer o mesmo cálculo dessa de 200, por também ser aritmética simples, só que ela vai dividir por 21 períodos ao invés de 200. Agora a de 7 também vai fazer essa base de cálculo. Vai pegar os últimos 7 candles, né, preço de fechamento, dividir por 7, só que ela vai dar um peso maior para os preços mais recentes. Então ela vai ficar um pouco mais colada no preço. Colocamos as 3 médias. Agora falta o quê? Falta a gente colocar o volume. Como eu estou no mercado internacional, lembra que a leitura é descentralizada. Então ele vai ser mais efetivo de M15, de 15 minutos para baixo. Eu vou te mostrar como ler o volume do jeito certo. Então eu vou vir aqui em FX e eu vou escrever vol. E vou deixar padrãozão do jeito que está aqui mesmo e colocar em aplicar. Olha só, se você for colocar na sua plataforma, provavelmente quando tiver vela bullish vai estar verde e vela bearish vai estar vermelho. Deixa tudo igual. Por quê? Porque isso pode te enviesar. E se a barrinha determinada ao preço que está agora tiver verde, quer dizer que é para comprar. Se tiver vermelha, quer dizer que é para vender. Não, não é assim que lê volume. Por isso que coloca tudo da mesma cor para você ler do jeito certo. O volume você lê de forma comparativa, tá? Então você vai sempre olhar do ponto onde o preço está e olhar para a esquerda do gráfico para ver se o volume é o maior do dia, tá? Então quais momentos aqui, visualmente falando, a gente pode entender que a gente teve o maior volume do dia nesse cara e nesse cara. O maior do dia de fato foi esse cara, né? É o maior, o mais alto. Esse aqui também foi tão grande quanto, mas não foi o mais alto. Esse foi o mais alto. Então, se a gente olha para a esquerda do gráfico, cara, eu sei que este ponto aqui foi o ponto de volume mais alto. E aí eu vou juntar essa informação do volume com a informação do mapeamento gráfico, que é o próximo ponto que a gente vai trazer aqui para composição do contexto, composição do método. Gráfico de M15 para operações intraday, ou seja, day trade, onde a gente abre e fecha uma operação dentro de um mesmo dia, ele é um gráfico de referência muito bom, porque ele é basicamente um casamento entre um tempo gráfico menor, M5, M2, M1, para um tempo gráfico maior como 1 hora, 4 horas. Então a gente vai usar sempre o gráfico de 15 minutos como uma base de referência para a gente fazer a identificação de pontos estratégicos para que a gente possa tomar decisão em M5, M2,
até mesmo M1. Então, a sugestão que eu te dou é, utilize o gráfico de M15 como uma base de referência para fazer o que nós vamos fazer na prática aqui agora e toma decisão no gráfico de 5 minutos. Então, vamos lá. Gráfico de 15 minutos referência, gráfico de 5 minutos tomada de decisão. Essa linhazinha aqui, ó, é a linha que separa os períodos, um dia do outro, visto pelo gráfico de 15 minutos, obviamente, tá? Então eu sei que o que aconteceu aqui, ó, entre esta linha vertical e esta outra linha vertical foi o movimento do gold, do ouro, no gráfico de 15 minutos dentro de um dia. Então a gente consegue observar claramente que o ouro no dia de ontem teve um movimento de alta, então ele se valorizou. Dito isso, o que eu devo fazer aqui no gráfico de 15 minutos? Identificar a máxima do dia anterior, quando eu estou no dia atual. Hoje eu uso a referência de ontem para mapear a máxima do dia anterior, o ponto máximo que o preço do gold chegou no dia anterior e o ponto mínimo, a mínima do dia anterior. E aí eu posso, inclusive, colocar uma linha de mediana, os 50%, e eu vou também marcar o preço de abertura do dia, que é o ponto onde abriu o dia de hoje. Vamos fazer isso na prática? Eu vou colocar máxima do dia anterior, vou colocar na mínima do dia anterior, ó. Eu posso também vir direto aqui e colocar de novo a linha horizontal. Eu vou colocar no 50%. Guilherme, como que eu faço para saber exatamente os 50%? Eu posso usar uma ferramenta que é a Fibonacci, ó. Eu traço de baixo do ponto mínimo até o ponto máximo, 50%. Metade do caminho. Essa região dos 50% eu chamo de ZE, Zona de Equilíbrio, ZE. Agora eu vou colocar uma linha no preço de abertura. Então o preço abriu aqui. Eu vou tomar decisão com base nessas localizações de preço, usando a referência do gráfico de 15 minutos. Eu vou vir aqui no gráfico de 5 minutos agora. O dia abriu aqui. Observa que quando o dia abriu, ele ficou travado entre o preço de abertura e a máxima do dia anterior. Inclusive, ele testou nessa região de preço, sentiu entrada de vendedores, caiu, veio nas médias, sentiu a média de 200 e voltou a subir. Qual que é a leitura que eu faço dentro deste contexto? Lembra da palavra contexto? Qual que é a tendência do gold, turma? Olhando para o que a gente viu até aqui. De alta ou de baixa? Se a gente tirar o zoom do gráfico, de alta. Desde ontem, olha esse movimento forte de alta que ele fez aqui, mano, velho. Dito isso, olha só, essa barrinha de força fechando acima da média de 21 amarelinha e a média de 7 branquinha cruzando a média de 21 de baixo para cima. Lembrando que o preço fez esse movimento depois de testar a média de 200 aqui. Média de 200 inclinada para cima, candle de força compradora fechando no gráfico de 5 minutos, acima da média de 21, a média de 7 cruzando a média de 21 para cima. Aqui eu tenho o que eu chamo no método X de ponto 1. O ponto 1 é quando um candle de força, preferivelmente, como esse, onde eu tenho a abertura dele nesse ponto e o fechamento nesse ponto, eu olho para ele aqui, não resta dúvida de que existe força compradora, fechando acima da média de 21. Esse é ponto de compra, como ordem pendente de compra no rompimento da máxima do candle que fechou acima da média de 21. Qual é o meu ponto de stop aqui? Eu posso deixar pouco abaixo da mínima do candle, só que eu tenho uma média de 200 colada nele. Então eu vou pensar assim, cara, eu vou usar uma película de proteção a mais, porque a média de 200 não está distante do preço, ela está muito próxima. Então eu vou colocar o meu stop pouco abaixo da média de 200. Stop nesse ponto, entrada nesse ponto. Guilherme, mas ele está próximo da máxima do dia anterior, é um ponto de resistência importante, não é? É. Aí a pergunta que eu tenho que fazer para mim é a seguinte: se eu decidir entrar nesse trade, eu tenho condição de proteger a minha operação no movimento de 1 para 1 antes de chegar num ponto de barreira, numa região onde ele pode sentir? O que é 1 para 1? Eu tenho essa mesma distância aqui antes de chegar numa região de barreira. Eu tenho 1 para 1 exatamente nessa região onde ele já sentiu hoje, que é a máxima do dia anterior. Então sim, então eu entro neste trade. Eu estou habilitado a entrar nesse trade porque eu tenho a força da tendência a meu favor. E eu posso proteger o trade antes dele chegar numa barreira. Decidi abrir o trade, chegou nesse ponto, eu pego o meu stop que estaria aqui e trago para cá, anulando o risco. Vocês conseguem entender que a partir desse momento, se o mercado volta, ele me tira no 0 a 0? E se ele continua subindo, eu posso usar essa mesma projeção para cima
para fazer uma segunda gestão, tirando o stop do 0 a 0 agora, colocando na máxima do dia anterior, que foi o meu primeiro ponto de gestão. Eu posso pegar o meu stop agora, que já estaria me dando aqui uma distância entre o ponto de entrada e o stop positivo para cima para essa região de preço. Então aqui estaria me dando um 2-1 com a entrada aqui, stop aqui inicialmente. Ponto de gestão. Cara, caminhou, eu pego o stop daqui e trago para cá. Deu 2-1, ou seja, 2 vezes o meu risco inicial a meu favor, eu posso pegar o stop agora e trazer para cá. Olha, voltou, retestou e me tirou aqui. Se não tivesse tirado, ele teria andado 3-1. Esse é o ponto 1. Então, o ponto 2 é quando o preço ele sai de um ponto 1, tal como esse, e ele volta a testar a região próximo da média de 21 e deixa um padrão comprador. Observa que aqui, ó, ele rejeitou a região da média de 21, funcionou como um suporte dinâmico, continuando a tendência de alta. Então eu posso muito bem, a partir do momento que eu tenho um candle como esse aqui, ó, que inclusive em confluência testou a máxima do dia anterior, que foi rompida como resistência, agora como suporte, eu posso pegar uma ordem pendente de compra, colocar no rompimento da máxima desse candle e stop abaixo. E mais uma vez pegar mais um movimento de amplitude. Aqui deu novamente um ponto 2, ó. Este candle aqui chegou na região da média de 21, deixou um padrão comprador de continuidade. Mais uma referência de entrada, beleza? Então, enquanto eu tenho os preços respeitando a média de 21, eu vou tendo essa condição de ponto 2, de reentrada dentro de uma tendência, tá? Esse é o ponto 2. Vamos supor que nós temos aqui, ó, uma média de 21. Aqui, por exemplo, no movimento de alta. Então, vamos pegar primeiro um exemplo aqui de compra. É um gatilho de um candle de força compradora na média de 21. O ponto 2 é próximo da média de 21. O ponto 3 é um pouco abaixo da média de 21. O ponto 4 é bem distante da média de 21, bem abaixo, e o ponto 5 é bem distante da média de 21 na parte de cima. Essas regiões extremas são regiões em que a gente vai buscar candles de reversão, padrão de reversão, por exemplo, um padrão tal como esse. O preço ele se distancia de forma brusca da média. Obviamente que a média vai até o preço, mas não na mesma velocidade que o preço vai até a média. O preço faz um movimento de encontro à média mais rápido do que a média vai até o preço, tá? Então aqui a gente busca oportunidade de venda e aqui a gente busca oportunidade de compra no distanciamento brusco das médias. Vamos olhar essa mesma situação aqui para o gráfico do mini índice aqui no Brasil, por exemplo. Vamos vir aqui para um gráfico de 15 minutos. Olha só, esse foi o movimento do mini índice no dia de ontem. Eu vou traçar aqui, ó, a máxima e a mínima. E vamos pegar os 50% também. Dia anterior, mínima, máxima, 50%. O preço de abertura foi basicamente aqui, né? Abriu com gap de baixa, bem na mínima do dia anterior. E aí entrou uma força compradora bastante forte, a gente está no gráfico de 15, lembra? Aí ele retraiu, retestou a região da mínima, subiu, testou os 50%, caiu, testou a mínima até que ele rompeu e fechou o dia retestando a região que antes era suporte, agora como resistência, né? E aí a gente desce para um gráfico de 5 minutos, olha quantos gatilhos nós tivemos aqui no gráfico de 5 minutos. E a gente pode até aprimorar aqui no índice para um gráfico de 2 minutos. Só que lembrando, quanto menor o time frame, mais ruído tem. Então olha só que interessante, turma, a gente teve vários ponto 1, né, vários ponto 2, pega esse movimento aqui de baixo, por exemplo, ó, na confirmação do rompimento, ó, um ponto 1, confirmado aqui nesse ponto, aí a gente teve aqui o reteste da média de 200, falhou em continuar o ponto 2, mas olha só, depois que sentiu essa região de preço aqui, tivemos ponto 1, né, e continuidade, ó, ponto 2, e assim sucessivamente. Essa foi só a primeira caixa, né? Vamos falar da segunda caixa agora? Bom, dentro da caixa emocional eu coloquei o que eu chamo de 3G da consistência, como eu disse para vocês pouco antes. E esses 3Gs são nada mais nada menos do que a gestão de risco, a gestão do trade e a gestão emocional. O que é a gestão do risco? É você fazer a gestão do risco que você aceita correr em cada trade que você abre, do risco máximo da sua conta de trade. A sua conta de trade é a sua empresa, turma. É o negócio que você tem. Você precisa cuidar da sua conta de trade como uma empresa, que de fato ela é. A gestão do trade, quando você entra no trade, você já sabe de uma única coisa antes de entrar no trade, e você deve aceitar essa única coisa, que é o quê? Que a gente acabou de falar. O risco. Qual é o risco que eu vou correr nesse trade? 50 dólares, 50 reais, 100 dólares, 100 reais. Sabido disso, comprado esse risco, qual que é o próximo G? Gestão do trade. Quando que eu vou proteger essa operação? Se eu vou proteger essa operação, eu vou fazer um fechamento parcial quando o preço atingir um certo nível? Sim ou não?
Se sim, como que eu vou fazer a parcial? Qual é a localização que eu vou buscar o meu alvo final? E depois a gestão emocional. Vamos pegar o exemplo do Gold aqui que nós tivemos. Ó. Nessa plataforma de trade, na X-Station, a gente tem uma ferramentinha que é essa aqui em cima. Ó. Coloque ordem, stop limite a partir do gráfico com SL e TP. O que é SL? Stop Loss. TP é Take Profit. É uma ferramenta muito intuitiva e que nos permite colocar a nossa ordem já com o risco que a gente aceita de maneira antecipada. Identificada essa oportunidade de entrada, a minha ordem de entrada aconteceria no rompimento da máxima desse candle, o meu stop pouco abaixo da média de 200 e o meu alvo, se eu olhar para a esquerda do gráfico, poderia colocar em regiões extremas com base no passado. Mas vamos supor que eu estivesse buscando 1 para 1. Eu colocaria o meu alvo aqui na máxima do dia anterior. Colocado essas 3 regiões, ponto de entrada e stop alvo, ele abre a boleta de negociação. E aqui você pode ver o quanto que você está arriscando em valor monetário e em percentual. Se eu coloco um volume de 0,10, se eu tomar um stop nessa operação, eu vou estar perdendo $30. Vamos supor que você aceita perder $50. Para isso você ajusta aqui, ó, o seu volume. Então, ó, se eu arriscar 0,17, eu vou estar arriscando $51,17 para buscar um lucro de 55,25. Lembrando que eu coloquei um alvo de 1 para 1 ali. E aí ele te habilita o único botão possível para posicionar essa ordem pendente. No caso, o preço já está acima dessa região, então ele habilitou um buy limit. E aí você aperta aqui e posiciona a operação. Eu vou apertar aqui só para ficar didático para vocês, ó. Ponto de entrada, stop e alvo. Guilherme, não acionou a ordem pendente, velho. Ele não pegou aqui e voltou a cair. O que eu faço? Você vem aqui e cancela. Guilherme, eu quero mudar o meu alvo. Ele veio a meu favor, eu quero projetar um 2 para 1. Aí você pega o seu TP e projeta no 2 para 1. Ó. Ah, eu quero zerar o meu risco. Se ele subiu aqui, eu posso pegar o meu stop e subir aqui para o 0 a 0. E eu vou fazendo isso. Velho, eu quero cancelar essa operação, quero fechar, vem aqui, fecha, ZFNI, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Qual que é a única coisa que você precisa saber antes de tomar a decisão de entrar num trade? O risco que você aceita na operação. Se você comprar esse risco antes de entrar no trade, você vai estar mais calmo ou menos calmo. Abriu o trade, você realmente aceitou aquele risco, você sabe que o pior cenário é você perder R$50 e que tá tudo certo, você não vai correr o risco da ruína. Cara, você não vai perder tudo que você tem na sua vida, vai ser um stop. E você vai se preparar para o próximo trade. Por quê? Porque você comprou o risco. Ah, Guilherme, eu não vou ter mais calma não. Então quer dizer que esse risco está muito alto para você. Diminui o risco. Vamos falar sobre gestão do trade? Como que eu posso fazer gestão do trade? Você pode fazer, como eu até trouxe na explicação do gatilho, né, no ponto de entrada, usando a mesma projeção do seu ponto de entrada para o stop a seu favor. O seu ponto de entrada estaria aqui e o seu stop aqui. O preço andando a mesma distância do seu ponto de entrada para o stop a seu favor, você pode pegar o seu stop e trazer para o 0 a 0 anulando o risco. Essa é uma opção que você tem de gestão. A outra opção, ele andando a mesma distância do seu ponto de entrada para o stop, ao invés de em um nível, 2 níveis, ou seja, 2 vezes o que você estava arriscando a seu favor, você pode pegar o seu stop e trazer para um nível. Então agora você garante o que você estaria arriscando. Vamos supor que você estivesse arriscando R$50. Agora você está garantindo R$50. O mercado chegou a te dar R$100. Só que você garantiu 50 com a expectativa do mercado te dar um movimento de amplitude maior. Se ele não continuar a subir, no pior cenário agora, ao invés de você perder 50 e que depois virou você não perder nada, é ganhar 50 agora. Aqui no break-even você não perdia nada. Aqui você ganha 50, você garante 50. Ah, o mercado não voltou, não tirou você com 50 positivo e continuou subindo. Aí você pode pegar o seu stop e trazer para cá. Até que uma hora ele vai te tirar. Então você não necessariamente precisa colocar um alvo final. Você pode ir escalando nível a nível. Essa é uma opção de gestão. Uma outra opção é você usar essa bendita dessa medinha branquinha aqui, ó. Média exponencial de 7. Onde? Somente quando um candle fechar contra a média, ou seja, você tem uma tendência de alta. Ó. Observa que o preço vai sendo escorado pela média, até que eu tenho um candle que fecha abaixo da média exponencial de 7. Nesse momento, você pode pegar o teu stop, que estaria, por exemplo, aqui no negativo, e trazer pouco abaixo do candle que fechou abaixo da média exponencial de 7, onde no próximo candle teria te tirado. Então você colocou aqui, pegando o nosso exemplo, R$50 no bolso. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar o Nasdaq aqui. Aqui a gente teve, por exemplo, ó, ponto 1 aqui em cima. Aí depois a gente teve ponto 1 aqui, ó, com um candle de força fechando abaixo da média de 21. Vamos pegar esse ponto 1 aqui. Se eu olho para a esquerda do gráfico, eu tenho referência de suporte aqui no passado. Eu tenho uma região onde o preço pode sentir e começar a subir, que é uma região de alvo final. Então vamos supor que eu tome a decisão de entrar aqui nesse ponto 1. Minha entrada estaria aqui. Meu stop pouco acima
acima dessa região de resistência. Eu tenho a opção de fazer a gestão do trade pela média exponencial de 7. Eu tenho a opção de, uma vez que o preço andou a mesma distância do meu ponto de entrada para o stop a meu favor, pegar o stop e trazer para o 0 a 0. Se ele andar a mesma distância agora, eu pego o stop e trago para cá. Se ele andar a mesma distância agora, eu pego o stop e trago para cá. Você estava arriscando 50, aqui você não estava arriscando mais nada, aqui você está garantindo 50, aqui você está garantindo 100, aqui você garante o 100, o mercado andou 150, voltou e te tirou. Assim como você pode também usar a referência da média de 7. Um candle fechou contra a média de 7 somente aqui, você pega o teu stop e estaria aqui e traz pouco acima do candle. Pode ser que este biquinho do candle vermelho aqui, ó, tenha pegado seu stop gain, seu stop no lucro. Pode ser que não. Se não pegou, o seu alvo final estaria onde? Estaria na região de suporte do passado e teria pegado o alvo final. Então você observa aqui, cara, que você arriscou 50 para ganhar aqui pelo menos 100, 150. É um trade de 2, 3 para 1. Você ganhou 2, 3 vezes mais do que você arriscou. Então, essas são as maneiras diferentes de gestão. Agora, deixa eu voltar aqui para o Gold, que eu quero te mostrar o filtro do volume na prática. Olha só, vamos pegar aquele exemplo que nós tivemos aqui do ponto 1. Quando aconteceu esse ponto 1, olha o volume no gráfico de 5 minutos. Foi esse daqui. Se a gente olha para o passado, ele foi um dos volumes mais altos comparado à esquerda do gráfico. O volume mais alto que a gente teve foi justamente quando ele testou a resistência, a máxima do dia anterior, e caiu. O segundo volume mais alto foi justamente quando ele testou a média de 200 e deixou o ponto 1. O que quer dizer quando o volume está mais alto? Que existe maior interesse por parte da predominância de compradores ou vendedores naquela região, no caso aí de compradores, né? Pela formação do candle. Então a gente conflui as informações. Eu tenho um candle de força compradora na localização de suporte dinâmico com aumento de volume. A maior probabilidade é que o preço continue fazendo esse movimento, tá? Então eu busco confluência de fatores. Esse cara aqui, turma, é a tabela de taxa de acerto versus payoff. Mais importante do que você estar certo num trade, que é o que? A taxa de acerto, é o payoff, que é quando você estiver certo, você lucrar o máximo possível, você pegar o máximo possível de um movimento. Então, não tem problema você, às vezes, ter uma taxa de acerto de 40%. Se quando você está certo, você consegue pegar movimentos como eu mostrei de exemplo para vocês aqui. Isso no médio e longo prazo vai te fazer vencedor, vai te fazer positivo, vai te fazer ser lucrativo, vai fazer com que você esteja no time dos 5%. Que tem resultado de verdade nesse mercado. Desse lado eu tenho relação risco-retorno, então 1 para 1, eu arrisco 1 para ganhar 1. 1 para 2, eu arrisco 1 para ganhar 2. 1 para 3, eu arrisco 1 para ganhar 3. 1 para 4, eu arrisco 1 para ganhar 4. 1 para 5, eu arrisco 1 para ganhar 5. E aqui em cima eu tenho percentual de acerto. Então 1 para 1, se eu tenho um percentual de acerto de 20%, eu estou no negativo. De 30%, continuo no negativo. De 40%, continuo no negativo. 50% eu estou no break-even, concorda? Se eu erro metade e acerto outra metade, eu estou no 0 a 0. 60% para cima que eu vou estar positivo. 51% para cima que eu vou estar positivo. Agora, se eu tenho uma relação risco-retorno de 1 para 2, eu arrisco 1 para ganhar 2, 2 vezes mais do que eu arrisco, com 20% de taxa de acerto eu estou no loss. Com 30% eu estou no loss. Com 40% para cima, eu já estou positivo. Olha que massa. A importância do payoff, que é quando eu tiver certo eu surfar o máximo possível de um movimento. 1 para 3, se eu tenho 20% de taxa de acerto, eu estou no negativo. Agora, de 30% para cima, papai, olha só, se eu aceitar 30% das operações e conseguir aferir uma taxa de risco-retorno de 1 para 3, um payoff de 1 para 3, eu já sou lucrativo no trading. Vocês entenderam a virada de chave que está nisso aqui? E aí que entra o poder do método, da gestão. Vamos falar da caixa secreta, né? Não esqueci dela não, a terceira caixa. Nessa caixa está o segredo, olha só. Se fosse segredo eu não contava, né? Mas é o segredo da verdadeira liberdade aí da profissão trader, que nada mais é do que a liberdade de tempo. Responde essa pergunta aí, ó. Você quer ser trader para ter mais tempo? É verdade? Mas por quê? Cara, gás d'água. Muitas vezes você fica horas na frente da tela e o pior de tudo, termina o dia no negativo, no prejuízo. Por isso que eu falo que você precisa operar nos melhores horários e focar em qualidade, não em quantidade. Essa é a caixa onde você vai saber os melhores horários para operar. E para isso, eu quero te mostrar uma ferramentinha simples, que é o Forex Market Hours. Eu achei essa bem legal no site do Baby Pips, onde a gente tem de forma bem visual as principais
principais sessões de negociação no mundo. E eu ativei aqui, por exemplo, ó, o relógio de 24 horas, né, para ficar ainda mais visual. Você pode desativar e ativar. De acordo com o GMT, que eu estou aqui, que a gente está, né, o GMT do Rio de Janeiro, GMT-3, eu consigo ver o horário das sessões de negociação das principais: Sydney, Tóquio, Londres e Nova York. A gente tem Frankfurt também na Alemanha, que abre normalmente 1 hora mais cedo do que Londres. Agora, são 21 horas e 26 minutos. Observa aqui no semáforo, aqui embaixo, ele está mostrando que o volume de negociação nesse horário é baixo. Ou seja, não é um horário bom para se operar comparado a outros horários. Quando a gente tiver aqui, por exemplo, a abertura do mercado de Tóquio, começa a ficar mais interessante nos pares relacionados a esse mercado. JPY, AUD, NZD, né, que é o dólar australiano, o dólar neozelandês. Então, pares com essas moedas tendem a ter mais volatilidade para fazer day trade no horário noturno, que é possível através do mercado internacional, mercado Forex, por exemplo. Mas o creme de la creme, o pitelzinho, tá aqui, ó, no cruzamento entre a seção de Londres e a seção de Nova York. Olha só como que o pico mais alto acontece quando Nova York e Londres estão abertas ao mesmo tempo. A partir das 10 da manhã, horário de Brasília, até mais ou menos às 14 horas. Então, das 10 da manhã às 14, a gente tem o pico de volatilidade para day trade, para quem abre e fecha operações dentro do mesmo dia. Se você não tem tempo para operar day trade, você pode muito bem, usando esse mesmo operacional, esse mesmo método, dessa mesma forma que eu te mostrei, fazer swing trade, que são operações que ficam abertas mais de um dia, que você precisa basicamente de meia hora por dia para fazer uma análise do gráfico e atualizar os pontos, as regiões que você mapeou. A gente consegue aprofundar isso muito melhor dentro da comunidade, obviamente, né? Mas você tem ali as localizações para tomada de decisão e você olha, por exemplo, no horário noturno, você chega na tua casa e vê se chegou num ponto de gestão, se abriu uma oportunidade de um trade ali para você montar uma posição, enfim. Então é possível, através do mercado internacional, você operar paralelamente ao seu trabalho, à sua profissão. A transição de carreira tem que acontecer gradativa, a ponta chega debaixo da porta, né? Não dá para dar uma virada de chave de uma hora para outra, a não ser que você tenha um planejamento financeiro para isso.